O Partido Novo confirmou hoje em Brasília Romeu Zema como candidato à presidência da República nas eleições de 2026. O partido ainda não escolheu o vice da chapa. Aqui também tem um problema com a chapa, como na do Flávio, que ainda não há escolha. A oficialização ocorreu durante a Convenção Nacional da Legenda. Temos aí uma fala do Zema sobre o governo petista no Brasil. Vamos ver. E ninguém aguenta mais 4 anos de Lula e de PT. Ninguém. No passado foi mensalão, petrolão, mala de dinheiro, lava-jato, e agora nós estamos aí, Banco Master, desconto dos velhinhos. E um governo que não tem plano de futuro, um governo que só pensa em eleição. Nada além disso. Zema também falou sobre não estar envolvido com polêmicas. Solta aí. Nós precisamos de um presidente que não tenha o rabo preso, porque todos tiveram. Tinha filho envolvido, tinha parente envolvido, tinha gente do partido envolvido e cederam à pressão para poder acobertar os erros, os crimes. Eu não vou ter esse problema, não. Bom, a gente estava até falando aqui de civilidade, etc., dos tribunais. Me ocorreu de lembrar também que o Zema recebeu, pelo seu sotaque, não é? O ministro Gilmar Mendes disse que o seu sotaque era esquisito. Como é que era o que ele falou? Eu vou até recuperar aqui, mas, enfim, tirou sarro ali do sotaque do Zema também. Enfim, não é muito civilizado ficar tirando sarro do sotaque dos outros. Eu vejo o sotaque do Zema, eu fico com vontade de comer um pão de queijo, eu me lembro disso. Mas, enfim... Mas daria para comparar, comparar assim, se considera agressivo o que o Milei falou, você tirar sarro do sotaque da pessoa não pode ser também? É xenofobia. Xenofobia, sotaque... Deixemos claro que eu não acho, tá? Mas as pessoas que estão achando que não pode tirar sarro de um lado, que não pode do outro também, né? O Gilmar falou disse que ele falava uma língua próxima do português. Quer dizer, não era português o sotaque mineiro do Zema. Não é muito civilizado dizer isso sobre o sotaque do amiguinho também, né, Mota? Imagina se a gente faz um comentário ácido sobre o linguajar rococó de alguns desses magistrados, né? Porque, olha, eu já tive vontade realmente de fazer até uma paródia, porque existem discursos que eles fazem que você realmente acha que se trata de um dialeto de algum lugar, porque não é português, né? A escolha das palavras, a construção das frases, até o tom, a oratória, enfim. Das duas, uma. Ou a crítica é livre para todo mundo, como deve ser, ou então ninguém pode fazer crítica, porque todos somos iguais perante a lei, né? Aliás, esse é mais um fundamento que quem é de direita não pode esquecer. Eu fico pensando aqui, Mota, já que o ministro falou do sotaque mineiro do Zema, se alguém falasse do sotaque do nordestino, por exemplo, qualquer um de nós, aí eu devolvo aquela sua consulta anterior. Se alguém falasse que é próximo do português o sotaque do nordestino, seria com certeza processado pelo Ministério Público, não é? Isso é preconceito, etc, etc. Mas, né? E aliás, eu me lembro até que, salvo engano, o ministro Gilmar ele pediu desculpas depois. E aquilo, né? Quando você pede desculpa, a gente já falou isso no programa, você assume a culpa. Que se a desculpa, ele nega, mas nega aquilo que assume ter feito. Desculpa significa, eu fiz, mas me arrependi. E vale dizer que xenofobia, esses ilícitos decorrentes de preconceito, etc., eles são indesculpáveis para a nossa legislação. Não importa, meu caro, meu querido, se você pede ou não desculpa, aquilo é necessariamente algo que você vai ter de responder. Mas, né, a depender, não é, meus caros, de quem fala e sobre quem se fala, nós temos aqui imunidade ou não. Vou dizer também uma outra coisa. O Zema, quando veio essa fala
do Gilmar, ele respondeu ao Gilmar e disse: você não entende, Gilmar, porque eu falo como um brasileiro simples e isso é difícil para você entender. E até me lembro aqui que o próprio Joaquim Barbosa teve uma vez um arranca-rabo, vamos dizer assim, com o ministro Gilmar Mendes, isso na época antiga, né, enquanto o Joaquim Barbosa ainda era ministro do STF, e chegou a dizer o ministro Joaquim Barbosa o seguinte: o senhor não entende a minha fala porque o senhor não está nas ruas, vá para as ruas. E aí o ministro Gilmar responde: eu estou nas ruas. E aí o Joaquim Barbosa falou: não, o senhor está na mídia, eu estou nas ruas. E eu, falando aqui em Joaquim Barbosa, jogo para vocês também o fato de que o Joaquim Barbosa está sendo cotado para ser, o Zema está sem vice, mas um dos possíveis vices que estão sendo cotados é o Joaquim Barbosa. Isso, aliás, tem 2 vices, tem 2 notícias sobre vices. Eu fico aqui, eu quero ouvir vocês. O Flávio tem uma cotação possível do Marcos Pontes, o astronauta, de ser vice do Flávio, e o Joaquim Barbosa de ser vice do Zema. O que vocês acham? De novo, eu continuo achando que o vice, ele não é o que vai movimentar, seja ele quem for. Eu realmente nunca vi, a gente comentou isso aqui já, eu realmente nunca vi alguém que está falando: bom, tomei a minha decisão de voto por conta do vice A ou do vice B. Então, eu acho que isso não é nem de perto que vai definir alguma coisa. Você também acha isso, né, Mota? Assina embaixo: completamente irrelevante. Eu vou dizer para vocês o que é relevante. É aquele vídeo que o Flávio fez no supermercado. Nota 1000. Outra coisa que é relevante, aquela expressão que ele usou, tesouraço, é isso que o povo quer ouvir. E eu fiz uma postagem ontem que eu vou repetir aqui. Para ganhar essa eleição, os políticos de direita só precisam de uma pauta: segurança pública. Eles só precisam se informar minimamente, entender o que está acontecendo no Brasil e ter coragem para dizer o que precisa ser dito. Porque se tem uma pauta que deixa o governo completamente nu, se tem uma pauta que mostra a esquerda pelo que ela realmente é segurança pública. Mota, eu vou discordar aqui um pouquinho de vocês. Eu também acho que vice não serve para nada, né? Não serve para nada. Num país como o nosso, que todo mundo é impeachmentado e tal, talvez sirva. Mas ninguém vota, realmente, concordo com vocês, ninguém vota em alguém porque ele é vice, né? Ou porque o vice é tal pessoa. Verdade. Mas também ninguém vota porque o programa de governo da pessoa é assim ou assado. Vamos falar a verdade, ninguém lê plano de governo de ninguém para votar. Claro que não. Não é? No entanto, se no plano de governo tá lá uma coisa esquisita, eu vou pensar melhor, eu pelo menos. Tem certo? Você lê o plano de governo, Marcília? Eu não. Mas se aparece, eu não leio o plano de governo e também não estou nem aí pro vice. Lê. Mas vou aqui pegar o exemplo do que a gente estava discutindo. Mas se aparece um candidato falando em confisco, eu vou olhar e falar assim: opa, mas isso não é coisa de direita, né? Então, assim, se aparece, por exemplo, um vice como o astronauta que a maior parte aí do seu mandato estava no mundo da Lua, eu penso um pouquinho se isso não é uma questão. Se o Joaquim Barbosa ser vice do Zema, eu vou pensar, porque, o Joaquim Barbosa, ele apoiou o Lula. O Joaquim Barbosa, ele não é um cara de direita. Ou seja, o vice prejudica, mas não ajuda. Exatamente, o vice, ele não serve para nada, mas a depender de qual é a escolha, ele sinaliza que pelo menos você está atento ou desatento aos certos valores. Não é? Essa é a minha questão. Eu concordo, é isso. Ele não ajuda, mas ele prejudica. E eu não sei, o que agrega o Joaquim Barbosa em termos de voto para a chapa do Zema? O que agrega o astronauta para a chapa do Flávio? Não consigo conceber. Qual o ganho? Eu também não. Eu não consigo achar que esse assunto é relevante. Eu fico achando que as campanhas estão perdendo tempo.
em vez de focar naquilo que realmente importa. Mas a gente nunca sabe, né, Marcília, se esses assuntos ganham destaque por desejo das campanhas ou se é por outro motivo qualquer. Mas eu acho que você deu uma definição perfeita. O vice não ajuda em nada, mas se você escolher mal, pode atrapalhar.